Olá pessoal, bom dia. Estamos começando aqui. Eu atrasei um minutinho na expectativa de que o presidente Bolsonaro fizesse uma fala complementar às duas falas realizadas nos últimos 2 dias, né? A primeira foi o pronunciamento de ontem, que é o foco principal do nosso diálogo aqui. E a segunda, um pronunciamento complementar realizado hoje pela manhã, né? E eu acredito que alguns de vocês tenham acompanhado. Caso não acompanhe, procure nas redes do João Dória, que houve também um entrevero entre o presidente da República e entre o governador de São Paulo. Fabão, obrigado pela presença, irmão. Tudo bem? E aí, quando a gente começa a pensar nos elementos que estão caracterizando esse momento político, a gente tem duas forças principais e que a gente tem feito nesse esforço de entender a conjuntura desde que nós começamos esse diálogo das lives, primeiro tem uma pressão do ponto de vista de saúde pública, né? Que significa dizer o quê? A Organização Mundial da Saúde tem atestado e tem confirmado cotidianamente um tipo de esforço. E qual é esse esforço? A necessidade de, em um primeiro momento, você achatar a curva de contágio de Covid-19 para que isso não gere nenhum tipo de sobrecarga ou colapso nos sistemas de saúde. Lembrando, nem todo país possui um sistema universal de saúde de acesso gratuito, como é o SUS, por exemplo. O SUS não atende 100% da população brasileira, atende 75% da população, o que é muito, né? Mas há países que não possuem sistemas universais de saúde. Os Estados Unidos não possuem um sistema universal de saúde, né? Outros, como a Itália ou a Espanha, que possuem sistemas universais de saúde, não necessariamente conseguem lidar com a pressão resultante do Covid. E aí vem alguns mitos e algumas questões que a gente tem a necessidade de aclarar do ponto de vista de políticas públicas. Primeiro, Covid mata sim, gente. Covid mata porque ele causa uma pane no seu sistema respiratório. Então essa é a primeira coisa, né? A segunda coisa não há, nesse exato momento, nenhum país com recursos e seriedade na tentativa de combate à crise que esteja adotando algum tipo de isolamento vertical. Isso quer dizer, que esteja adotando aquilo que saia da lógica que a OMS tem dito. E o que a OMS tem dito e o que os casos internacionais têm mostrado para a gente que funciona. Funcionam duas ações. Uma é testagem em massa e a outra é, em um determinado período de tempo, você fazer um tipo de isolamento, tá? Esses são os dois elementos que têm funcionado assim na Alemanha, tem funcionado assim na Coreia do Sul, que são os países que têm melhor lidado com a questão do Covid-19. Isso quer dizer, são os países onde o número de mortes é menor e a sobrecarga ao sistema de saúde também é menor por ações como testagem massiva, e aí você testa, manda a pessoa para casa que está doente, os outros trabalham, a vida segue, né? Mas você tem um período em que você tem que ter um refreamento disso para preparar a infraestrutura. Qual é a questão aí? O sistema de saúde brasileiro tem seus problemas, sofre com muita pressão. Isso quer dizer, o sistema de saúde, o número de leitos, aquele cálculo da OMS do número de leitos por 10 mil pessoas, não significa dizer necessariamente que todos esses leitos serão ocupados por Covid-19. Isso é ilusório, né? É importante compreender que outras doenças, outros procedimentos médicos, outras necessidades vão ocorrendo em paralelo. E isso tem gerado uma recomendação que vem da experiência chinesa, de uma parte da experiência sul-coreana, de que você tem que, em algum momento, refrear o convívio social para segurar, né? E por que eu estou dando esse contexto, gente? Porque esse contexto leva a gente a um ponto fundamental, que é o seguinte fato. À medida que você refreia o convívio social, criando uma lógica de determinado isolamento, você achata a curva do Covid, e isso é importante de um lado, e de outro lado você tem um efeito contrário, imprevisto,
né, mais derivado dessa ação, que é o fato de que, efetivamente, a economia desacelera e, à medida que a economia desacelera, efetivamente, nós temos uma perda de riqueza. E aí vem um ponto específico, né? Enquanto que há hoje no Brasil a construção de um dilema, e aí a gente vai começar a entrar na fala do presidente Bolsonaro ontem, acerca de que o que sobrevive? Sobrevive a saúde pública ou sobrevive a economia? Você já tem bons economistas e o exemplo sul-coreano vem para mostrar isso, o exemplo alemão vem para mostrar isso, que a dicotomia entre saúde pública e economia é falsa. O que eu estou querendo dizer? Né? O que as experiências de política pública internacionalmente têm mostrado de países que têm lidado positivamente contra o Covid-19? Não há dilema entre a preservação de vidas e a atividade econômica. O que há é a necessidade de conformação de uma estratégia que entenda que em um determinado momento você vai ter que refrear o convívio social para você poder avançar em termos de infraestrutura médica e de outras ações, né? E de outro lado, você vai ter que construir um processo em que você possa retomar a atividade econômica e que o governo, em algum sentido, pague essa conta. O que eu estou querendo dizer? O governo tem que entrar no jogo, as experiências internacionais têm mostrado isso, o governo entra no jogo, paga, assume para si uma parte do prejuízo, porque isso algumas vezes é a função do governo, cria uma lógica de testagem massiva, de isolamento dos doentes e de prevenção dos processos posteriores, e aí a economia começa a reacelerar. Isso foi feito na Coreia do Sul e funcionou. Isso está sendo feito na Alemanha agora e tem funcionado. A lógica alternativa, né, que era a tentativa do Reino Unido de dizer, olha, eu vou fazer só isolamento vertical e o sistema de saúde vai dar conta do processo, não funcionou. Né? O Boris Johnson fez um pronunciamento na segunda de noite em que ele disse, olha, saiam de casa o mínimo que vocês puderem, fiquem em casa, vai de casa para o trabalho, volta para casa, se você não puder fazer teletrabalho, mas não vá para a rua, porque o sistema de saúde vai arrebentar. E aí a gente está falando de um dos melhores sistemas de saúde do mundo, que é o sistema de saúde britânico, né? O NHS é referência mundial em termos de atendimento universal, inclusive atendendo todo o ciclo, da consulta médica à distribuição dos remédios depois. É uma referência global. Né? Então, isso gera... Esse é o panorama universal. Aí nós voltamos aqui, a gente faz um segundo passo, que é entender as referências mentais do Bolsonaro para lidar com a situação. E quando a gente fala de referências mentais e intelectuais do Bolsonaro para lidar com a situação, a gente está basicamente falando da função do Donald Trump nesse processo todo. E aí o Donald Trump tem uma seguinte postura, que os desavisados vão dizer que é a mesma postura do Bolsonaro, mas não é. A primeira coisa é, o Trump mudou o seu discurso à medida que viu a gravidade da crise, ele tem elementos de confrontação com alguns pedaços, com alguns cientistas, com algumas instâncias do pensamento político americano, mas ele disse, e ele tem dito, que a diminuição das ações de lockdown só vai ser feita depois de um período de 15 dias. Né? E aí essa é uma diferença básica. Em termos federais, a gente não adotou uma política nacional de isolamento que depois de um tempo vai ser avaliada. E isso nos Estados Unidos vai ser feito. O Trump ontem, de maneira otimista, disse que para ele o país volta ao normal ali por volta do dia 12 de abril. Mas ele está esperando para ver o que vai acontecer. Né? E por que eu estou falando do Trump? Porque algumas das posições do Bolsonaro são emuladas do Trump em termos de encarar o Covid como uma pandemia global ou uma gripezinha, que é a terminologia que ele coloca, tá? E aí a gente chega agora no segundo elemento importante aqui da nossa fala, que é entender como chegamos a essa situação dentro de um contexto político, tá bom? E aí, o que a gente tem de início? Qual é a linha do tempo? A linha do tempo surge com a ideia de que o presidente nega a existência da pandemia,
ele fala de fantasia, de conspiração da mídia, de outros elementos. E aí a gente vai assim caminhando. Quando a crise começa a apertar e alguns governadores tomam atitudes no sentido de construírem lógicas de isolamento, e quem são os primeiros? Ibanez aqui em Brasília, depois o governo de Santa Catarina faz algumas ações, e aí vem São Paulo, Rio e o Rio Grande do Sul e Minas Gerais fazendo ações massivas, né? Quando se opta por essa lógica, o que acontece? O presidente é colocado contra a parede por dois elementos. O primeiro é, os governadores se aproveitam do vazio de poder, isso é natural em política, né? E de outro lado, o ministro da Saúde tem uma abordagem técnica do problema e diz, olha, a gente vai ter que lidar sim com algumas políticas de isolamento social. Lembra, gente, não é quarentena, é isolamento social que a gente está tendo, né? Quarentena você não sai nem de casa. Então, assim, e as ações de isolamento social são necessárias para que o SUS não colapse. E aí o ministro da Saúde usa a fala colapso, que colapso significa que o sistema não dá conta de todas as pessoas que estão doentes, é isto, né? O fato é este. E a partir daí, o que nós temos? O presidente tem dois tipos de comportamento, que é um comportamento que é muito tradicional na biografia do Bolsonaro como homem público. Isso significa dizer o quê? O primeiro elemento desse comportamento é que em privado ele faz o acordo, né? Em privado ele faz um acordo, uma concertação, constrói, né, alguns elementos. No público, para sua base, ele parte para o confronto. E aí ele foi fazendo isso. E aí vamos fazer uma retrospectiva. Ele fez isso no dia 15 de março, depois fez isso pedindo panelaço, depois fez isso quando o seu filho, muito provavelmente em acordo com ele, né, atacou os chineses, e depois fez isso na entrevista CNN e na entrevista Record. O que mudou no início da semana? No início da semana, as métricas de pesquisa pareciam que tinham mostrado para o presidente que essa postura era uma postura ruim, que estava gerando uma erosão da sua popularidade. E aí o presidente fez um determinado tipo de recuo. Ele conversou com os governadores do Nordeste um dia, e aí o governador da Bahia usou a expressão "a ficha do presidente caiu", né? Depois ele conversou com os governadores do Centro-Oeste e do Sul, né? E aí tem um determinado momento em que o presidente dá uma sinalização de que ele está muito preocupado, muitíssimo preocupado com a construção de uma articulação federal sobre a questão, né? E nesse esforço de construir uma articulação federal sobre a questão, o presidente sinaliza que quer construir consenso, que quer construir diálogo com os governadores. E nesse processo é importante a gente lembrar, em termos históricos, né, o quê? O fato de que vários ministros, inclusive o ministro Mandetta, vão reforçando a ideia de que o presidente é o treinador, o timoneiro, aquele que está liderando um processo de construção de uma nova lógica e de combate à pandemia e de evitabilidade e de preparação para uma recessão, né? O que muda, né? Muda que em determinado momento, mais precisamente ontem de noite, o presidente da República faz um pronunciamento em cadeia nacional e ele verbaliza uma preocupação que ele já tinha de algum tempo, né? E que é uma preocupação honesta, que é a questão econômica, mas joga essa preocupação dentro de um contexto de uma dicotomia. Isso quer dizer, ou nós salvamos a economia ou nós morremos de pandemia. Não dá para parar o país. Isso começa a estar presente até na fala do ministro da Saúde também, que fala da questão das cadeias logísticas no atendimento à saúde. Isso faz sentido. Qual é o problema da fala? O problema da fala é que ela se coloca em determinado sentido na direção de construir uma confrontação. E aí vem, por que a confrontação é importante, né? Porque a confrontação é parte fundamental do temperamento político do Jair Bolsonaro e da forma como ele chegou à presidência. Vamos lembrar, essa é uma presidência que chega ao poder com a ideia de destruição do aparato político tradicional para construir uma nova forma de fazer política. E aí o presidente consegue fazer política a partir do enfrentamento, porque o presidente não tem no seu temperamento político a ideia
de que o risco seja algo a ser evitado. O presidente gosta de lidar com risco e o presidente sente-se confortável diante de uma situação de risco, de confronto, de desafio. E aí o que tem? Todo aquele processo em que os governadores estavam em um determinado destaque, né? Todo o protagonismo dos governadores é desafiado pelo presidente com um vislumbre de algo muito importante que a gente tem falado aqui nos últimos dias. O fato de que no horizonte brasileiro e no horizonte global, a principal consequência do Covid, somada ao fato de que, infelizmente, muitas pessoas perderão suas vidas, é o fato de que nós teremos uma recessão como página 2 do Covid. Isso quer dizer, e aí vem a formação de uma tempestade perfeita. E o presidente Bolsonaro, como um político que venceu uma eleição presidencial, percebe o quê? Que não deve levar o ônus da recessão posterior ao Covid sozinho. Então ele criou um dilema narrativo e esse é um ponto interessante. O presidente criou um dilema narrativo que não importa o que aconteça em determinado sentido, ele vai posteriormente poder dizer que tinha razão. O que eu estou querendo dizer? Primeiro, o presidente desafia os governadores, né? E ele desafia os governadores e sabe que os governadores não vão ceder. Isso quer dizer, nenhum governador vai derrubar de saída as políticas de isolamento. Por quê? Porque o sistema de saúde vai explodir na ponta. Ele explode no estado e nos municípios. Então ele faz o desafio. Os governadores não vão ceder nesse desafio, certo? E aí vamos supor que o presidente faz esse desafio e os governadores são muito bem sucedidos em conter o Covid-19, e a gente espera que eles sejam. À medida que eles são bem sucedidos em conter o Covid-19, à medida que a pandemia passar, e com a sorte dos céus ela passará logo, o resultado fundamental será o quê? Que, passada a pandemia, a atividade econômica tem que ser retomada e o país vai estar em recessão. E aí o presidente pode dizer o quê? Viu só? Eu falei, ia ter uma recessão, vocês insistiram em isolamento, a crise não foi tão grave assim, e não foi tão grave por quê? Não foi tão grave porque a curva foi achatada, né? E agora nós temos uma recessão e vocês vão dizer que a culpa é minha? A culpa não é minha, a culpa é de vocês. Esse é um ponto. O segundo elemento, que é bastante importante, que vai estar vinculado a esse, é a ideia de que o presidente identificou que alguns governadores, notadamente o governador do Rio e o governador de São Paulo, que tem sido o governador mais eficiente, mais eficaz em termos de comunicação política nesses dias, né? O governador de São Paulo e o governador do Rio são rivais preferenciais no seu processo de reeleição. Então ele tem que partir para o embate e dividir o ônus com ele. E como ele parte para o embate? Ele parte para o embate aumentando a régua de polarização, porque aí é o seguinte, quais foram as reações, o que o presidente Bolsonaro disse ontem, né? Vamos fazer aqui uma avaliação sem as emoções e sem a parte mais constrangedora do discurso. O que o presidente disse ontem? Ontem o presidente disse que o país, na tentativa de evitar o Covid, adotou uma lógica de políticas públicas baseada na ação de estados e municípios que refrearam o convívio social e o resultado fundamental disso será o avizinhamento de uma crise econômica, porque o país já não estava crescendo antes. Esta crise econômica recairá sobretudo no colo daqueles que são os mais vulneráveis econômica e socialmente e que vivem na informalidade. Esse foi o recado dado. O problema do recado conforme dado é que você pega esse recado, que parece racional, e coloca toda a carga de emoção e de confrontacionismo que marca a lógica do presidente da República nas suas falas. E isso choca. E choca para quê? Choca por dois objetivos fundamentais. O primeiro é manter a base de apoio, de militância, que o presidente julga como sendo eterna. Isso quer dizer, o presidente e o seu núcleo duro de apoio, de tomada de decisão no Palácio do Planalto, julgam que o presidente tem 1/3 do eleitorado para sempre. Não importa o que ele aconteça e que ele precisa morder os indecisos do outro lado para ser competitivo em termos de reeleição.
né? Então a primeira fala é diretamente para esse 30% que o Bolsonaro acredita que não vai arredar o pé e que sempre estará com ele. O segundo ponto da fala, e essa é uma armadilha argumentativa importante, é que você polariza aquilo que não devia ser polarizado. Isso quer dizer, a abordagem sobre o Covid-19 se torna um tema politizado. E ao estar polarizado, você divide a narrativa entre aqueles que acham que a gente tem que ficar em casa, que são, nos dizeres do presidente, aqueles que têm como ficar em casa, e de outro lado, aqueles que estão preocupados com a sobrevivência da atividade econômica. A narrativa do presidente força duas escolhas, né? Duas escolhas que a gente já mostrou aqui por métrica, pelo que está acontecendo na Coreia do Sul, pelo que está acontecendo na Alemanha. Não existem essas duas escolhas. No curto prazo você salva as pessoas, no médio e longo prazo você reativa a economia. Isso é métrica de política pública, tá? Não é posição ideológica ou algo do gênero, blá blá blá. Isso é métrica de política pública. É o que a gente tem como resultado, que é o que foi feito na China. Também, né? Inclusive. Só que a China não é uma democracia, então não estou usando aqui como marcador. À medida que você polariza as posições políticas, isso quer dizer, à medida que você polariza toda a questão do Covid, o presidente pode sair da defensiva e criar um elemento de diversionismo, de distração, que significa dizer o quê? Como eu vou explicar isso para vocês? Imaginem isso aqui, ó. Tá vendo essa caneta? Vamos trabalhar com a ideia de que o problema é a caneta sem tampa e eu tenho que colocá-la no bolso, certo? Se o problema é a caneta sem tampa e eu tenho que colocar no bolso, possivelmente ela vai sujar a minha calça, né? E que provavelmente é um pijama, né? Porque eu tenho em casa. À medida que esse é o problema, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que arranjar outra coisa que chame a atenção de vocês, que é o quadro. Olha só, tem um quadro sobre a minha cabeça. Vamos pensar no quadro e você tira a caneta de escopo. Quem explica isso pra gente na ciência política, né? Quem explica isso pra gente é o Herbert Simon, o Brian Jones e o pessoal da análise cognitiva em termos políticos que fala, olha, a atenção é um elemento fundamental para a resolução do problema. O que a gente está passando aqui então? À medida que o presidente polariza o discurso e sobe o tom, né, as pessoas param de pensar em Covid como uma questão prática que envolve infraestrutura hospitalar, número de médicos, segurança dos profissionais de saúde, distribuição de leitos, equipamentos de respiração, e passam a pensar Covid a partir da dicotomia de que eu estou a favor ou contra o presidente Bolsonaro. E esse é um elemento. À medida que você passa a olhar o acessório e esquece do principal, o presidente e a sua narrativa ganham uma sobrevida, né? A sobrevida está direcionada em quê? A sobrevida vai estar vinculada no fato de que, enquanto as pessoas estiverem preocupadas com o fato de que eu estou batendo boca com o Dória e com o Witzel, ou com o PT, né? O sonho do Bolsonaro, muito provavelmente seria nesse exato momento, que o ex-presidente Lula viesse a foco e entrasse no embate político. Porque aí ele teria exatamente aquilo que ele procura, que é a construção de uma lógica de embate constante e continuada, e não da resolução do problema. Olá, Daniel e Cris, sejam bem-vindos, né? Qual é o ponto, então? Para que serviu aquela fala e qual será possivelmente o tom das falas nos próximos dias? O tom da fala de ontem e o tom da fala dos próximos dias ficará oscilando entre o morde e assopra. Isso quer dizer, você faz uma fala que eu estou preocupado com as pessoas, de um lado, e você faz uma outra fala de outro lado, dizendo que, mas a culpa é dos governadores, a culpa é dos prefeitos, né? E aí vem, enquanto isso, o governo ganha um respiro, né? E pode tentar pensar em algum tipo de alternativa. Qual é a dificuldade aí? A dificuldade é o governo tem que prover um plano. Esse é o principal. O principal é, qual é o plano do governo? Já que o plano dos governadores não funciona, qual é o plano do governo? E isso o governo ainda não tem, porque o comitê de crise do governo nasceu tarde, né? Porque as medidas feitas pelo governo até agora não foram construídas no sentido de resolver o problema ainda. Então você cria um novo problema, você põe um bode na sala. O bode na sala é as pessoas na informalidade, né? Como você vai lidar com as pessoas na informalidade? Bom, as respostas que a gente tem em termos de métrica, por exemplo, é fornecimento de renda mínima universal, né? É o caminho, é o que foi feito na França, é o que está sendo feito na Holanda, é o que se buscou fazer na Itália, é o que
o que o Trump está fazendo nos Estados Unidos, né? Esse é o ponto. A questão fundamental é que o Brasil, à medida que o processo político brasileiro de 2018 trouxe a ideia de destruição não criativa, né, que significa dizer o quê? O que é o conceito de destruição criativa? Você tem terra arrasada e a partir da terra arrasada cria uma oportunidade para fazer algo novo. No caso do Brasil, toda a lógica de votação da eleição de 2018 é: não quero votar em político, vou votar em gestor, ou é o antipolítico, a antipolítica. O resultado fundamental disso é que se entrou num processo de destruição não criativa. Você tira o Estado de tudo, você tira o Estado da economia, você tira o Estado de todos os entes e você resulta em determinado tipo de posicionamento. E olha, eu nem sou socialista e estou dizendo essas coisas, hein? E aí o que a gente vai ter como resultado fundamental desse processo? Que hoje o embate é o principal instrumento que o Bolsonaro visualiza para resolver a crise. E aí vem um ponto importantíssimo. A pandemia do Covid-19 é o maior desafio de políticas públicas, da história do Brasil. O Brasil nunca enfrentou nada como o Covid-19. Nunca. Né? Seja pelo que ele representa em termos de recessão da economia global, seja pelo fato de ser um processo desglobalizante, seja por outros tipos de variável. O Brasil nunca enfrentou algo como o Covid-19. E aí entenda o seguinte: todo processo cognitivo para lidar com um problema envolve a seguinte questão. Isso aqui é uma caixinha de AirPod. Vamos supor que eu nunca vi uma caixinha de AirPod na vida. E aí eu tenho que abrir. Na hora de abrir, eu vou tentar abrir de um lado que não tem abertura e vou mexer do outro, vejo uma dobradiça e abro. Abri e fechei. Nunca tinha feito isso na vida. Da próxima vez que eu for fazer, eu sei como fazer, porque eu já abri uma vez. O desafio aqui é: e quando é algo que eu de fato nunca vi? A primeira vez que eu vejo algo. E aí vem o Covid-19. Ninguém nunca viu isso. Né? Ninguém nunca tinha visto uma pandemia nesse nível de dano sobre o sistema de saúde. Você tem duas possibilidades. Uma possibilidade é a construção de uma solução que é nova, que é tentativa-erro, que foi o que os chineses fizeram, né? Cara, isola a cidade. Ou a solução é uma solução velha, com os atributos mentais que você já possuía, né? E aí o Bolsonaro reage com uma solução velha. Como o Bolsonaro sempre se processou em termos de política? Embate e confrontação. Tem uma crise que é nova, como eu respondo? Com embate e confrontação. Né? E foi isso que ele fez ontem, e é isso que a gente vai ver como vai de fato dar resultado. E aí tem aqui dois comentários. O primeiro foi da Lidiane lá em cima, dizendo uma tendência que reforça a nossa hipótese de que os governadores não vão ceder, de que o governador de Goiás não vai ceder. Ele deu uma declaração dizendo que em Goiás quem manda são os decretos dele e as recomendações do OMS. Esse é um ponto importante para reforçar. E o segundo é um comentário aqui do Guilherme, né? Bolsonaro conseguiu destruir totalmente a matriz de explicação da realidade, conhecida como presidencialismo de coalizão. Sim, Guilherme, ele conseguiu. E aí, se alguém aqui não sabe o que é isso, procurem no Google. O texto se chama Presidencialismo de Coalizão, foi escrito pelo Sérgio Abranches, que entre outras coisas é esposo da Miriam Leitão, né? Em que ele explica que presidentes da República no Brasil, no curso da história, sempre tiveram que se apoiar em coalizões multipartidárias para sobreviverem. E o Bolsonaro foi eleito para destruir isso. O problema é que, basicamente, ele foi eleito para destruir o presidencialismo de coalizão, mas em nenhum momento, nenhum eleitor ou cidadão disse ao Bolsonaro o que ele deveria colocar no lugar, né? E aí, o que a gente tem? Em determinado sentido, como você não tem claro o que vai ser colocado no lugar, nada foi colocado no lugar ainda, né? Aqui a gente tem um comentário da Yara, que mora no Canadá. No Canadá, trata-se os animais com vacina para coronavírus, mas ela não pode ser usada em humanos. Depois de uns 14 anos pedindo para financiar a construção da vacina para humanos. Eu creio que aí tem um elemento, como a gente vai, de fato, poder construir uma lógica de embate, porque por mais que a gente consiga lidar com a questão de construção de uma vacina, gente, nenhuma vacina vai estar pronta com menos de um ano e meio, né? Nenhuma vacina vai estar pronta menos de um ano e um ano e meio, tá? Aqui a gente tem um comentário da Elisa. Obrigado, Elisa, excelente observação.
nós estamos operando no padrão do presidencialismo de coalizão, mas também não temos nenhuma forma de conformação política com liderança do presidente. Exato. Você quebrou o velho, mas ainda não colocou o novo, né? Aqui tem uma pergunta do André. Obrigado, André. O senhor poderia falar um pouco sobre como a Coreia do Sul conseguiu frear as mortes com as políticas públicas adotadas? André, eles adotaram 2 elementos fundamentais que são recomendações da OMS, que eu acho que a OMS tirou de lá, na verdade. Primeiro é teste em massa. Você testa as pessoas na rua, você coloca drive-thrus de teste e as pessoas são testadas na rua. Quem está doente recebe, horas depois do teste, uma mensagem de SMS e é recomendado que essa pessoa procure um serviço médico para ver se ela está desenvolvendo sintomas. Se ela não estiver desenvolvendo sintomas, ela é recomendada ir para casa, no isolamento, né? E quem está saudável pode ir voltando ao trabalho. Essa foi a receita fundamental, tá? Depois de, em alguns momentos, a necessidade de construção de lockdown e algumas outras ações, tá bom? Tem uma outra pergunta aqui da Sabrina. Sobre o fator de que provavelmente o corona, na verdade, já existia em 2002, em outro formato, obviamente, como que conseguiu ficar tão escondido na China. Então, Sabrina, eu não tenho essa informação sobre o corona já existir em 2002, tá? O que eu sei foi um artigo que eu li de um grupo de professores de Hong Kong, em que em 2017 eles levantaram o fato de que no sul da China alguns indivíduos estavam sendo contaminados pelo corona, por essa variável, né, o Covid-19, sobretudo pelo fato de que eles consumiam, e que isso estava vinculado ao fato de que eles consumiam carne silvestre, sobretudo de morcegos, tá? E eles fizeram esse artigo, tentaram fazer esse alerta e as autoridades ignoraram, que volta muito na lógica de atenção, né? Infelizmente, política pública é feita... são 2 coisas importantes sobre política pública. O governo normalmente está atrasado e por que o governo normalmente está atrasado? Qualquer governo. Porque ele precisa que a atenção dele seja chamada para ele resolver um problema. Então, na hora que isso chegou, o governo começa a se mover nesse sentido, né? E aí vem a pergunta de $1 milhão aqui do Márcio, né? De acordo com o pronunciamento, quais as chances do ministro ser trocado, né? De fato. Márcio, a gente não tem nenhuma evidência concreta sobre a troca do Mandetta, tá? E aí eu nunca faço nenhum tipo de digressão sobre coisas que eu não tenho uma percepção concreta. O que é fato é que o presidente tem pressionado, o presidente e o seu núcleo duro de tomada de decisão, tem pressionado o ministro da Saúde para que ele flexibilize o seu discurso, né? Qual é o ponto fundamental e que levou o Bolsonaro a essa lógica do embate? O Bolsonaro entendeu e foi convencido pelo seu núcleo duro de tomada de decisão, né, aquelas pessoas que estão no seu entorno mais próximo, de que a quebra da economia arrebenta as chances dele de reeleição e finda o governo. Então ele entrou de sola na ideia de que a economia tem que voltar a funcionar a qualquer custo, né? E nessa ideia da economia voltar a funcionar a qualquer custo, você tira de escopo até algumas ações de pacote de ajuda que estavam sendo ventiladas inicialmente. E nisso o Brasil assumiu um caminho que é diferente do caminho americano, né? O que é que o Donald Trump fez? Olha, a economia vai ter que voltar, mas para a economia voltar a gente vai ter que aprovar um pacote gigante, e esse pacote gigante vai envolver apoio às empresas, mas vai envolver apoio aos indivíduos, às famílias também. O Brasil parece não ter assumido esse caminho ainda. O BPC, o Bolsa Família não são suficientes para lidar com essa situação, tá? A gente precisa de artifícios novos. Então, a gente não sabe. O que eu vi de hoje de manhã foi o Mandetta deu uma declaração de que ele não pede demissão. Se for para sair do ministério, o presidente tem que demiti-lo. O presidente tem que lidar com o ônus da demissão. Então, isso que a gente não sabe ao certo o que vai acontecer. Aí tem um outro comentário da Aline: seria uma bomba inevitável a imagem dos governadores em qualquer escolha imediata aparente. Ou a pandemia se alastra de forma esmagadora, ou a crise econômica com a população persevera. Seria essa a tática? Então, me parece que sim. Me parece também que o presidente assumiu o fato de que os governadores não vão ceder e que isso vai dar a ele, governo federal, uma sobrevida em termos de Covid-19, que significa dizer o quê? A crise na saúde pública vai ser minorada a partir das medidas dos governadores, naqueles governos que tomarem as decisões, mas como a recessão é inevitável, o presidente já está dizendo agora que a recessão é inevitável para depois poder dizer eu sabia e eu disse, né?
Eu acho que esse é o ponto fundamental. Aí tem um outro comentário da Elisa aqui, né? Como não há vácuo de poder, temos aí protagonismo do parlamento e neste momento dos governadores? Temos um protagonismo dos governadores muito expresso, mas no parlamento eu acho que a gente vai ter uma dificuldade de construção de consenso, né? E talvez esse seja o grande risco aí, viu, Elisa? Se o Congresso não tiver consenso em termos das estruturas a serem feitas, provavelmente a situação tende a se complicar. Josué, obrigado, você sempre contribuindo aí com as chamadas de jornal, né, cara? Governadores falam em demissão de Mandetta e impeachment, né? Saiu na Folha agora para quem quiser dar uma olhadinha. E aí vem uma outra pergunta da Raíssa. O que acha da redução dos salários dos servidores públicos, juízes e políticos propostas pela bancada do Novo e o Maia também? Então, Raíssa, eu acho que a medida, do ponto de vista simbólico, é muito interessante. Do ponto de vista prático, ela tem uma enorme dificuldade, que é, será que de fato os parlamentares vão votar em algum tipo de medida que reduza os seus próprios salários? Ou será que algum juiz de fato vai não conceder liminares aos servidores em causa própria? Eu creio que esse é o dilema. Do ponto de vista narrativo, e aí vem a importância do consenso. Se nós estivéssemos em um ambiente de consenso político, provavelmente esse tipo de medida surgiria naturalmente e seria uma espécie de recado dado à sociedade para que a sociedade visse que os políticos se importam. Como o presidente da República opta pela lógica do confronto, esse tipo de medida acaba se perdendo dentro do caldo de cultura de que outras questões vão se tornando mais fortes. Mas é um diálogo interessante, mas eu não vejo ainda elementos de prosperidade para ela, mesmo porque o Novo tem 8 deputados só, o Maia é só o mandato dele acaba no ano que vem, né? Então é uma medida que me parece simbolicamente interessante, mas não sei se avança. Aí vem Larissa, obrigado Larissa. Quais os desafios da proposta de redução dos salários dos servidores públicos, né? Eu acho que eu acabei de responder isso aí, né? Se você tiver mais algum ponto, Luísa, você me passa e eu respondo, mas eu creio que o contexto é esse. O contexto é de construir uma lógica de interpretação da realidade que permita, né, a construção de consenso e a tranquilização das pessoas. E aí, nesse aspecto, o caminho escolhido pelo presidente até aqui, que é de confronto, de embate, de desafiar o outro, né? Depois vejam no YouTube e nas redes sociais o vídeo da discussão entre o Dória e o Bolsonaro. Isso para mim é muito claro de que o presidente quer fugir da lógica de consenso e é revelador de uma outra coisa que eu vou falar assim que eu beber água, que eu estou falando há 39 minutos direto. Que é revelador de uma outra coisa, gente, que é a estrutura de debate dos cursos dados pelo Olavo de Carvalho. E aí, esse é um elemento importante. Eu estava estudando isso para entender como o olavismo fala e pensa, né? E aí tem uma questão bem importante e eu recomendo a vocês assistirem. Eu vou tentar postar esse vídeo no Instagram, no Twitter, da discussão entre o Dória e o Bolsonaro. O Dória faz uma primeira fala que é o seguinte: eu gostaria que os respiradores não fossem confiscados no estado de São Paulo e eu sou contrário à lógica do não isolamento, do isolamento vertical proposto pelo presidente. A resposta do presidente é: você usou o meu nome para ganhar a eleição e agora você quer politizar o tema, né? Você é um ambicioso, mesquinho, blá. Qual é a lógica que o Olavo ensina para os alunos dele nos cursos, né? Quando alguém te questiona de um tema, você nunca responde a pessoa neste mesmo tema. Você sempre muda o tema e parte para o ataque pessoal, porque isso descontrola o outro. À medida que o outro está descontrolado, você teoricamente ganhou uma discussão porque você mudou os termos da discussão. Você não precisa ter razão, você só precisa mudar os termos da discussão. E isso foi muito interessante e educativo para vocês entenderem a lógica do debate político que guia hoje o ambiente de conformação de políticas públicas no Brasil, né? E aí vem um comentário da Raíssa. Eu também não acho que vá para frente, Raíssa, e eu não sei se os políticos se importam. Alguns se importam, mas eu acho que há um número considerável daqueles que não, né? Aí vem um comentário da Priscila aqui. Para mim, a redução dos salários é um meio de efetivar a tributação pela via errada. Temos tributos que podem ser utilizados nessas situações como empréstimos compulsórios, mas é mais fácil ir no salário. Sem sombra de dúvida, né? Vai ser as opções fáceis, às vezes,
se tornam um instrumento de dissuasão e de dissonância na construção e no entendimento das situações, né? Aí tem um outro comentário aqui, a esquerda não deixa de fazer isso também, tirar o foco do assunto. Aí esse é um ponto interessante, que é a armadilha. Eu falei isso em uma live anterior aqui, né? Qual é a armadilha narrativa que o Bolsonaro joga para as oposições hoje? À medida que ele radicaliza o discurso, a oposição tem dois problemas. O primeiro problema é, eu não falo nada e deixo esse discurso reverberar e é assustador. Ou eu falo alguma coisa e entro no embate do acessório que não é o embate mais importante, né? Esse é o dilema. O que nós temos visto nos últimos dias é que continuamente as oposições têm ido no caminho de que o presidente radicaliza e eu rebato porque eu não posso ficar calado, o que é bom para o presidente, né? De fato, o ideal ou o melhor seria dizer, olha, eu preciso de resoluções práticas. Qual é o problema aí? É que toda vez que o presidente for instado a dar respostas práticas aos problemas, ele vai sair com a ideia do ataque pessoal, que é o que a gente viu hoje no debate entre ele e o Dória, né? No embate entre ele e o Dória. E isso deve se perpetuar. Eu tinha a impressão, ou porque o presidente tinha dado esses sinais, de que o diálogo se construiria nas próximas semanas a partir da ideia de que o presidente queria estabelecer algum tipo de consenso mínimo, né? Mas isso parece que não vai acontecer e o presidente preferiu, aquilo que a gente conversou ontem, optar pelo caminho do isolamento, né? E isso é assustador em algum sentido dentro de um panorama de políticas públicas, partir para o isolamento ou para a construção de decisões não consensuais tira a efetividade da política pública em termos práticos, né? Eu creio que essa é uma questão importante. E falando da live de ontem, eu tenho eu vou abrir um parêntese aqui rapidinho. Eu aprendi, né? Então eu comecei a colocar a partir de ontem as nossas lives no YouTube. Então se você perdeu uma, você vai lá no YouTube, no meu canal, depois eu vou disponibilizar o link no Instagram direitinho. Você vai lá e você pode assistir, comentar, mandar para os amigos, para o papai, para a mamãe, para a vovó, para a titia, né? Eu creio que é isso. Gente, nós estamos aqui com 43 minutos de live. Então agora eu vou fazer aquela nossa regrinha, ver se alguém aí tem uma pergunta para finalizar e a gente vai se encaminhando para o encerramento, porque hoje eu levo a minha mãe para vacinar da gripe também, então isso é importante. Vamos lá? Alguém tem alguma perguntinha? Eu acho que eu estou bastante satisfeito, acho que foi bastante interativo e não sei se vocês... legal, Josué. Tem uma aqui, ó. Qual a política pública para ajudar micro e pequenos empresários e trabalhadores além da renda básica universal? Eu creio que tem algumas experiências bem interessantes, Josué. Eu estava em um grupo de crise no estado de Goiás e os caras decidiram propuseram um negócio bem interessante, que o governo criasse debêntures, né? Debêntures mezanino e debêntures de mesa. Esses debêntures seriam entregues ao Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste, que é o FCO, e o FCO, a partir dessa garantia de recebimento de dinheiro que é dada pelo governo, poderia fornecer capital de giro para micro e pequenas empresas. Eu acho que essa é a iniciativa mais criativa que eu vi nas últimas semanas e que vale muito a pena, porque aí tem um outro dilema, né, Josué? Que as empresas e os empresários hoje têm que fazer de tudo para evitar o risco madeiro, né? O que é o risco madeiro? É você gravar um vídeo infeliz e colocar nas redes e as pessoas decidirem que querem boicotar o seu produto, né? E pensando nisso em específico, o meu time na Dharma produziu ontem um documento com recomendações para empresários de todos os portes acerca de como se posicionar em tempos de Covid-19. Eu acho que vale a pena, ele está disponível no nosso LinkedIn, depois eu vou postá-lo aqui também nas nossas redes para vocês acompanharem. Aí vem mais uma pergunta aqui. Tudo indica que os governadores irão seguir as medidas no caminho oposto às do presidente. Além disso, parece que o Supremo está querendo entrar na bagunça. Quais devem ser as consequências? As consequências são a erosão do consenso, né? A erosão do consenso é a consequência mais grave desse processo. Eu creio que, infelizmente, à medida que o presidente assumiu a lógica da confrontação, ele, no seu mindset, na sua mentalidade, acha que o outro lado vai ceder e arrisca tudo, né?
e ele acha que o outro lado vai ceder porque ele tem sinais de que o outro lado cede, né? O presidente fez outros ensaios de fala um tanto quanto fortes, e as reações do Congresso, do STF, foram sempre muito amenas. Então, ele está apostando mais uma vez para tentar ir torcendo a barra, né? O que o presidente está fazendo é esticando a corda. Como o Bolsonaro é um político de confrontação, ele estica a corda até o limite. E aí ele está esticando. Se ele ganhar, tudo bem. Se ele não ganhar, a vida que segue. Então esse é um ponto que eu acho que vai acontecer. Na sua opinião, o que pode acontecer se a esquerda se concentra no foco do problema? Eu creio que acontecem duas coisas, né? A primeira é a possibilidade de construção de um consenso que, em algum sentido, vai tirar o presidente do consenso, né? E aí você vai ter uma lógica de consertação de problemas que coloca o presidente em uma narrativa, em uma defensiva do ponto de vista narrativa, e cria uma grande coalizão. Eu creio que o que falta, e eu escrevi isso no artigo, não sei se vai ser publicado, mas eu creio que o que falta no Brasil é o que sobrou em países que conseguiram lidar bem com o Covid-19. Falta consenso político. Quanto mais estabilidade política, quanto mais consenso para entender a gravidade da crise, maior é a possibilidade de você encontrar soluções. E eu creio que a lição aí não vem só da Coreia do Sul e da Alemanha, não. O pacote aprovado hoje de manhã no Senado americano, de 1 trilhão, é fruto de consenso político. O Trump entendeu que ele pode até falar algumas coisas, mas ele tinha que abaixar o tom no que dizia respeito ao Congresso, porque senão ele entrava no risco de perder o que não tinha, que era a necessidade de liberar esse dinheiro, né? Ok, aqui um comentário do Dornas, como assim a esquerda se concentra no problema, né? Não cair no embate da confrontação direta, meu velho, mas eu acho que o Murilo te respondeu aí, tá bom? Deixa eu ver. Tá, sim, Isadora, eu vou colocar a produção da Dharma aí na nossa bio para vocês darem uma olhadinha. E aqui eu tenho uma última, né? Guedes aparentemente adotou uma postura mais apaziguadora. Seria essa dissonância com a tática do presidente e uma ruptura interna se instalando ou parte disso como uma medida de contorno da crise? Então, Aline, eu não sei se o Guedes foi muito contemporizador não, porque ele bateu boca com o Dória hoje de manhã também, né? O fato é, a gente tem um problema enorme. Na verdade, dois, né? Um é a Covid e o outro é o congelamento da atividade econômica. E a gente precisa da presidência da República para resolver o problema, né? O fato fundamental é saber se a presidência da República quer resolver o problema ou se ela quer criar só um embate. E talvez esse seja o nosso principal dilema hoje, né? Enquanto essa resposta não estiver muito clara, os próximos desdobramentos serão bastante preocupantes, né? Não sei se haverá um realinhamento das falas do presidente depois de ontem. Eu creio que ele vai até o fim nessa linha de discurso, tá? Gente, então, eu vou encerrando por aqui. A gente tem quase 50 minutos de live. Foi um prazer enorme conversar com vocês. Eu espero que eu tenha conseguido prover uma análise e uma percepção clara da realidade, auxiliá-los na compreensão dos desafios desse momento. E amanhã a gente está aqui de novo, ao meio-dia, né? Tentando colocar um pouquinho de racionalidade nesse processo, entender o que está acontecendo. E eu peço a vocês encarecidamente que, por favor, divulguem esse projeto que a gente está fazendo, divulguem a nossa live, me sigam no Instagram, recomendem os amigos de vocês a me seguirem no Instagram, a me seguirem no Twitter, a me seguirem nas redes, porque a gente precisa disso para que o projeto prospere e que mais pessoas entendam o que está acontecendo e que a gente, a partir daí, possa melhorar. Nossa, a Helenoca me mandou um beijo. Obrigado. É só meu, não vou dar para Stephanie, não. Gente, é isso. Obrigado. No mais, lavem as mãos, cuidem dos idosos, amem os seus e, se puderem fazer algum tipo de isolamento, façam, né? A situação é grave, mas a gente vai passar por isso juntos, com muito trabalho duro, com muita fé e com muita dedicação. E eu estou sempre disponível a dialogar com vocês, tá bom? Um abração e até amanhã. Beijos no coração. Tchau, tchau.